Começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no estúdio comigo estão Carlos Eduardo Silva, cuidando das câmeras, do outro lado do vidro ainda. Fez assim com o braço, comemorando. Lucas Tagrela. E aí, pessoal? E ele, que voltou das férias, Gustavo Guzmão. Para a alegria dos internautas que acompanham o link ao vivo, Guzmão está de volta. Como foi de férias, Guzmão? Cara, eu tô sem palavras pra The Final Countdown, que é uma música muito boa. Eu fiquei de férias. Enfim, já estão perguntando aqui de você. Eu tô aí. Você tá aqui, né? Que a gente acha que tem um atraso tem um aqui e delayzinho ainda no vídeo. não entrou. Perguntaram do Cato. O Cato não participa hoje. Cato hoje não. É o Guzmão. Botou no meu lugar dele. Na verdade, ele se transformou em mim. Eita! Estranho, desculpa. Gente, foi um casulo, assim, uma lagarta. É que eu fui acompanhando uns podcasts ali quando eu tava de férias, daí aparecia assim, sempre transformava a pessoa que tava desse lado. Eu até roubei o lugar do Agrela hoje pra dar uma variada, né? Dá uma variada. No próximo a gente troca de lugar. Isso. Aí você apresenta dali e o Agrela fica aqui e eu continuo aqui. Você tem toque com isso de ficar Não. sentado? Bom, essa semana nós temos algumas questões polêmicas. A gente adora ter polêmicas aqui. Foi uma semana de polêmicas, né? Foi uma semana de polêmicas. A primeira delas é o aplicativo Uber. Aquele aplicativo de caronas lá fora e que aqui no Brasil oferece o serviço de motoristas particulares para usuários. Muitas aspas. Aspas no motoristas particulares. Os taxistas brasileiros fizeram um protesto contra o Uber na quarta-feira. Aqui em São Paulo foram mais de 5 mil taxistas, segundo a Associação dos Taxistas, mas também houve protestos em Curitiba, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Eles protestam dizendo que o Uber permite que você realize um serviço sem ter todos os ônus, todas as taxas, todas as coisas que os taxistas precisam cumprir para exercer o serviço de transporte de passageiros. Polêmico, né? Sim. Polêmico porque tem gente, os taxistas acabam tendo que pagar mais do que esses motoristas particulares do Uber, né? Por outro lado, o Uber oferece algumas vantagens que os táxis não têm oferecido, né? Como a integração com o aplicativo, você registra seu cartão de crédito ali, você entra, pede o carro, e quando você sai, você não tem que lidar com o dinheiro. Então é mais seguro para você e mais seguro para o motorista também. Simplesmente, na hora que termina a corrida, você aperta lá, avalia o motorista e acabou. Já está registrado seu cartão de crédito, mês que vem você paga. Só que o Uber, ele é um aplicativo que gera muitos problemas por conta disso, né? Porque ele entra nos mercados, balança tudo, porque os taxistas... Balança igual essa mesa. Igual essa mesa que tá balançando pra caramba hoje. Perdeu um pé, vamos justificar. Ela ficou perneta. Ficou perneta. Hoje ela tá balançando. Mas então, o Uber, ele costuma fazer isso. Depois de um tempo, eles acabam se adequando ou não. E ficam em processo, uma batalha eterna como eles estão na Índia também, né? O que acontece, o Bill Vansler comentou aqui, os taxistas cobram uma fortuna em pequenas corridas. Sim. Eles deveriam se adaptar ao mercado ou caírem no ostracismo, assim como tudo no mundo atual. Tem que ver o lado deles, né? Eu já conversei com o taxista, né? Quando você pega táxi, você acaba trocando ideia com o taxista sempre, né? E vez ou outra você achar um cara que é tranquilo de conversar. Ele tava falando de tudo que ele teve que fazer para virar taxista. Não, é muito caro. É muito caro. A licença para você virar taxista, para você ter um táxi, poder exercer a profissão, é muito caro. Cara, e não tem sempre. Não tem sempre. Sorteio, né? Tem gente que fica lá no sorteio anos para conseguir a licença. O que ele me falou é que o dele passou de 20 mil reais a licença dele. É caro. Não, tem isso e por lei... Aqui em São Paulo, você não pode realizar o transporte pago de passageiros. Exato. Assim, Sim, nem Uber em tese, faz, né? se a gente for essa carona paga não existe. Não poderia, né? Você não pode Se você pagar. estiver pagando por isso, não pode. Exato. Mesmo que você, levando um caso extremo, sei lá, se a Paula dá carona pro Agrela todo dia, assim, pra vir pro trabalho e cobra, sei lá, 5 reais por dia dele, não pode. É ilegal. Enfim, mas eu acho que aí é outra discussão, porque o ponto é, se é legal agora ou não, o Uber diz que não existe uma classificação para o serviço dele. Que ele não se encaixa, assim, oficialmente é o que o Uber diz. Eles falam, em cada país eles falam uma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos eles falavam muito de caronas pagas. Na Índia eles chegaram ao ponto de admitir, de certa forma, que eles eram uma empresa de táxi, por questões judiciais também. Sim. E aqui no Brasil, pelo que eu falei com eles,
Eles se identificam como uma empresa que fornece o serviço de motoristas particulares, motoristas É uma executivos. empresa de tecnologia que oferece um serviço que conecta Motoristas particulares. Não, é verdade. Sim, É é todo como um eles se escrevem meandro mesmo. jurídico. É Ele tudo diz que isso. hoje ele não se encaixa, não existe uma legislação que teoricamente cobriria e tal. Tá meio num limbo ali. É o Agora, Uber. o que a verdade é, hoje é ilegal transporte de passageiros sem todas as autorizações da prefeitura. E nesse ponto, eu entendo muito o ponto dos taxistas, que reclamam, inclusive, mas essa é uma pesquisa feita pela Associação dos Taxistas, que houve 30% de queda nas corridas noturnas em São Paulo, depois que o Uber começou a atuar aqui, e que os taxistas paulistas perdem, em média, 1.000 corridas por dia por causa do Uber. Eu não sei como esses números foram comparados, porque muitos dos taxistas, a Bruna Mesquita, que já participou aqui do podcast, foi na protesto. manifestação, e alguns dos taxistas com quem ela conversou eram de cooperativas. Sim. E aí eu acho que eles também perdem pelo uso dos aplicativos de táxi. Enfim, eu não sei como foi feita essa medida. O que acontece é, independente de hoje ser ilegal ou não, e se for legal, concordo. Assim, uma empresa não pode operar na legalidade e não pode ser injusto com quem está pagando todas as taxas. Mas eu acho que a discussão é outra, né? Sim. Assim, então a gente tem um monte de coisa para criar outros modelos que as pessoas querem usar, a gente não deveria abrir essa discussão. Eu acho que da legislação. Começar a mexer na legislação, criar uma legislação nova, porque se o Uber fala que é um serviço novo, talvez uma demanda nova que não existe na legislação, deveriam começar a adequar isso, não banir o aplicativo que os taxistas pedem, né? O Fefo Fernandes fez uma pergunta aqui. Mas os taxistas do Uber não são os mesmos dos normais? Não. O Uber não é a 99 Táxi, a Easy Táxi. O Uber tem todo um padrão de motorista, né? O motorista tem que estar vestido engravatado, com terno, e o carro dele tem que ser necessariamente um sedã preto, tem que ser um sedã preto de luxo. Eu conversei com a assessoria de imprensa, é acima de um Corolla, eles dizem, mas não é um padrão, assim. Tem que ser um carro sedã, preto, ter menos de 3 anos de uso e bancos de couro. Exato. De luxo. É um carro de luxo. De luxo. Não é qualquer carro que você vai ter um banco de couro. Então, essa talvez seja uma confusão que muita gente faz. O Uber não é um aplicativo para conectar taxistas. Não tem nada a ver de taxista. Ele é um aplicativo, como a Gabriela falou, criado lá fora, com caronas. Caronas. Caronas pagas. Estou saindo daqui, indo pra lá, vejo aqui quem quer ir comigo e dividir a gasolina ou ganhar algum dinheiro com isso. Sim. E nos Estados Unidos, a legislação permite isso em vários lugares. Sim, o Uber também tem uma opção no aplicativo de compartilhar uma corrida, né? Você tentar encontrar, às vezes, uma outra pessoa que está indo para o mesmo lugar que você e você acaba pagando menos por isso, né? O Anderson Leme comentou aqui que já trabalhou por 1 ano como motorista executivo com carro particular para uma empresa e diz que a fiscalização não funciona. Por isso que o Uber está funcionando até agora. Já o Matheus perguntou aqui, se o Uber começasse a prejudicar, entre aspas, os taxistas não poderiam pressionar quem for para que tornem o processo para obter a licença mais barato ou algo assim, ao invés de tentar banir o aplicativo? Eu acho que o Uber está tentando fazer isso, né? Na verdade, uma coisa que eu queria comentar é que o Uber só surgiu porque nas grandes cidades é muito burocrático você conseguir licença para transportar pessoas, né? Para prestar esse serviço de taxista ou motorista executivo, né? Aí o Uber surgiu como meio que uma resposta para essa necessidade que é gerada pela burocracia das cidades. Eu acho que foi assim ou ele surgiu mais como essa coisa de carona mesmo, sabe? De tipo, tô indo daqui pra lá, quero encher o carro pra pagar menos, principalmente nos Estados Unidos. O car sharing é muito popular lá. E tem várias cidades onde você tem pistas, né, que você só pode andar se você tiver mais de um passageiro. Então você tem as pistas tem algumas situações aqui no Brasil também que acontecem assim, mas é bem menos frequente do que lá. Lá eles têm especialmente as faixas reversíveis, precisam ter pelo menos 2 pessoas no carro. Tem até uns episódios de seriado que a galera coloca um boneco assim no banco, sentado e tal. Agora, a notícia curiosa, o Uber disse que depois dos protestos dos taxistas em São Paulo, ele teve um aumento de 5 vezes no número de downloads na cidade depois do protesto. Olha, eu acho que não foi muito legal pra eles, né? Eu acho que foi a crônica, sabe a crônica de uma morte anunciada? Era óbvio que ia acontecer, os taxistas iam acabar chamando mais atenção pro aplicativo. Fizeram propaganda gratuita.
foi o que aconteceu. 5 vezes que multiplicou, né? Os caras de um dia pro outro, assim. É muita coisa. O tiro saiu pela culatra, os taxistas, né? É que eu acho que eles estão sim brigando judicialmente para tirar o Uber do ar agora. Então sim. Faz tempo, desde que estreou, não foi acho que em julho do ano passado, aqui em São Paulo. Eles estão brigando. Mas vocês já pegaram algum carro do Uber? Nunca, você já pegou? Eu peguei uma vez aí recentemente. Banco de couro. Banco de couro. Banco de couro. Você tava indo na grela? Não, só precisava de uma cara. Eu precisava de um carro para me levar até um lugar perto, assim. Tanto que eu gastei R$20 na corrida. Foi mais barato que você gastaria num táxi? Então, não sei se foi mais barato, mas o que eu posso dizer assim, a experiência é muito diferente. Porque eu chamei o... Oi? Tinha champanhe no carro? Tinha champanhe no carro. Não, calma. Não, eu chamei o taxista, o motorista pelo aplicativo. Ele chegou rápido. Aí, quando ele me viu, ele saiu de dentro do carro, abriu a porta pra mim, eu entrei lá no carro, ele fechou a porta pra mim, ele entrou no carro e falou, olha, tem água aqui, quer um bombom, tem bala, tem tudo aqui dentro. Fez uma massagem. Eu falei, poxa, ok, né? Aí comentei com ele que era a primeira vez que eu tava pegando um carro do Uber e tudo mais. E aí fiz a corrida rapidinho e funcionou. Quem era ele? Ele era um cara que já trabalhava como motorista? Ele já trabalhava como motorista particular, não. Era motorista de empresa mesmo, trabalhava na rua. Sim. E aí ele ficou conhecendo o aplicativo, falou, pô, vou tentar, né? Aí ele foi lá e se cadastrou, fez todos os processos, né, que a Uber requer, que são uma carteira com habilitação para transportar pessoas, né, para dirigir comercialmente, que pelo que me disseram, não sei se eu estou certo aqui, porque eles não me deixaram isso muito claro. A licença para você exercer a função de motorista do Uber seria meio que a mesma que você tira para dirigir um ônibus e coisas do gênero, assim. Ou seja, os motoristas do Uber têm a licença. Tem a licença. Não tem o Uber para fazer isso. Isso. Porque a empresa Exatamente. Uber não o problema tem não são as pessoas, é a empresa. Uhum. E fora isso, eles também checam antecedentes criminais nas esferas estadual e federal para ver se, né, o cara fez alguma besteira muito grande. E a partir disso eles aprovam o motorista ou não. E aí tem também o sistema de avaliação, que é uma coisa do motorista que cada usuário avalia após uma corrida, que é a mesma coisa que você encontra nos aplicativos de táxi. Então a primeira vez que eu peguei, eu fiquei meio que pé atrás, assim, né? Falei, nossa, será? Vou pedir, mas vai que esse cara me mata aí, né? Não sei quem é esse cara. O Vitor Martins disse, poxa, Agrela, era só pedir uma carona no Twitter. Oh! Que isso, eu não sou famoso, pois cara. Agora, o segundo assunto que bombou no site essa semana, mas bombou de um jeito, é sobre o emprego dos sonhos. O Netflix anunciou que está procurando um brasileiro para a função de tagger. Tagger é a mãe do cara que fala no vídeo. Tagger ou tagger? Tagger. Tagger é a pessoa que vai assistir todos os filmes, séries, inclusive antes do lançamento oficial, e criar palavras-chave para ajudar o mecanismo, o algoritmo de recomendação da Netflix a recomendar melhor as coisas para os usuários. Então esse cara vai ser o rei do spoiler do Netflix, é isso? O rei do spoiler. É o cara que tem todo mundo na mão dele, assim, porque se ele fala, eu vou dar um spoiler daquela série que você tá assistindo, se você não parar de mexer o saco. Spoiler é mais afiado que uma arma, cara. Cara, tem umas pessoas aqui no trabalho que não dá pra almoçar, porque elas são muito spoilers. Elas têm tudo muito antes. Ah, mas eu não assisto tudo muito antes, eu assisti Game of Thrones e Breaking Bad nas férias. Você tá um pouco atrasado. Só 3 anos pra ver Breaking Bad. É só isso, né? Apenas. Mas enfim, o Netflix anunciou isso, não anunciou o valor, a gente adoraria passar pra vocês qual é o valor desse cargo, mas não anunciou, mas ele tem algumas vantagens. Além de ter acesso antes a todo o conteúdo, a pessoa vai poder trabalhar de casa em horários flexíveis, ou seja, trabalhar a hora que você quiser, se você assistir à meia-noite, você assiste. O Netflix também diz que cada filme ou episódio tem de 20 a 40 tags que precisam ser geradas ou colocadas nele. Nossa. O sistema já tem mais ou menos umas 1000 tags criadas. E é um trabalho que leva de 45 minutos a 1 hora por filme/episódio pra fazer. Ou seja, precisa de alguém mesmo. Sério. Precisa de alguém que fica acordado, não eu no caso. Prestando atenção, né? E é um trabalho muito de interpretação, né? Sim. Então requer mesmo que uma pessoa passe invista o tempo, que seja o tempo de trabalho dela para fazer isso, né? E tem esse conhecimento também, né?
Sim, Não com adianta a certeza. pessoa só gostar de assistir, assim, por assistir, sentar lá e ficar assim... Mas que tipo Não, de tem conhecimento que absorver seria? a Sim, série pra entender e taguear isso aí. seria algum conhecimento, especialmente em séries e filmes e também em SEO, né? Porque afinal de contas é para isso que serve, né? Mais para buscar e o sistema de recomendação todo deles, né? O pessoal que tá comentando, o Anderson Leme falou que quer esse emprego. Quero falar. O Hugo Gaia falou que com esse emprego eu nunca mais reclamaria da minha vida. KKKK. E o Marcel Souza, acho que ele leu a matéria no site. Eu só queria comentar que ele não ia reclamar nunca mais. Espera só, você vai assistir Twilight. E vai ter que colocar todas as tags lá, Crepúsculo. O cara é tão que chique que fala brilha no inglês. escuro. Ó, o Marcel Souza, acho que leu a matéria do site que o Felipe Serrano escreveu e comentou aqui que o trabalho antes costumava ser feito por equipes nos Estados Unidos que tinham em mente uma audiência global. É verdade, agora o Netflix está querendo focar um pouco mais na audiência dos países especificamente. Apesar do Reed Hastings, o CEO, de ter dito recentemente que ele queria derrubar o bloqueio regional, né? Exato. Mas Pô, acho que isso é derrubar legal. o bloqueio regional não impede que algumas séries tenham tags diferentes Não, em países, certeza, mas então é curioso ver que a estratégia deles é ao mesmo tempo global e local. É, exato. Até porque você vai ver séries de humor britânico e humor americano, são totalmente diferentes. Os The Office são totalmente diferentes. Completamente diferente. Ó, o Todd Yellen, que é o vice-presidente de inovação do Netflix, falou com o Felipe Serrano, nosso editor, para essa matéria, e ele deu algumas specs desse cargo. Ele disse que a pessoa precisa ter noção de narrativa, entender de filmes e programas, ter pensamento analítico e capacidade de desconstruir modelos. Um dos exemplos que estão na matéria é, você está assistindo uma série, você tem que taguear lá policial corrupto. Às vezes não, o personagem principal não é esse, mas às vezes tem alguma cena, algum episódio que envolve policiais corruptos que pode ser associado com uma outra série. Então você tem que estar realmente prestando atenção, né? Complicado isso, hein? O Bill Vanzler falou que toma muito café e não dorme. Dormir não dá XP, eu quero esse emprego. O Bill, você tá Dormir não dá emprego XP. desde que daquele episódio da chefe que você comentou aqui, ou você tá empregado? Como é que foi, gente? Conta aí. Várias pessoas, Luiz Carlos Santos, estou afim de um trabalho desses. E o Vitor Martins fez a pergunta que você mesmo já respondeu, Agrela, mas eu teria que assistir até as séries ruins? Com certeza, especialmente elas, pelo visto. Visto que muitas dessas séries ruins, às vezes, são as mais populares. E não pode taguear com série ruim. Não pode escrever porcaria, Tem que não pode. assistir como se não fosse... cabe. Como se você valorizasse aquela série. É como um fã, assim. Né? Sim, Como... você vai ter que assistir Sharknado do começo ao fim. Sharknado é da hora. Fala. Não. Meu, Sharknado é um culto ao trash. Não, é que eu já discuti isso com a Grela uma vez, que o Sharknado é um filme... Tem filme que é tão ruim que é bom, e tem filme que é tão ruim que é ruim mesmo. Eu achei Sharknado tão ruim que é ruim. Não, eu achei ele tão ruim, mas tão ruim, que ele ultrapassa qualquer fronteira, assim. Ele é uma paródia dele mesmo, uma piada. É uma paródia da paródia dele mesmo. Né? Pra mim, a melhor cena ainda é a hora que eles Não, estão não dá dentro de um spoiler, carro. mano. Só uma coisa, uma coisa Tá boba. vendo? Uma coisa boba. Falei, Ó, não spoiler pode, aqui, não ó. pode ser com as pessoas. Uma cena que o pessoal tá dentro do carro e aí os tubarões estão nadando embaixo do carro. Agora, que tubarão cabe embaixo de um carro de tamanho médio? Era Jeep, mano. E esse mesmo tubarão depois engoliu uma pessoa inteira. Como? Não, a melhor cena é a da motosserra. A da motosserra é maravilhosa, aquela cena. O Anderson Leme comentou que a Netflix é a nova Globo, vai dominar o mundo, que assim seja, mas sem censura. Sem censura. O Hugo Gaia perguntou aqui quantas pessoas Netflix quer para trabalhar nesse cargo. Por enquanto, apenas uma. Vão fechar a vaga em junho ou julho. Informações no site da empresa, é só você entrar lá. O Marcelo, cujo sobrenome eu não posso falar em voz alta, falou que é fã da gente. Né? Toda. Obrigada. Yoda, Marcelo Yoda. E o Hermes Leide Oliveira perguntou se isso não vai muito da pessoa que assiste. Assim como críticos de filme, vai muito do gosto dele. Então, aí é que tá a pegadinha. Aí é que do tá a cara. Não é pra pegadinha. você dizer se ele é bom ou ruim. É pra você meio que descrever ele e tentar encontrar nele elementos
interessantes para gerar as tags. Então você pode não gostar do Crepúsculo. Sim, mas você vai ter que taguear. Vai ter que taguear vampiro, vai ter que taguear filme infanto-juvenil ou alguma coisa assim. Exato. Mas eu acho que é um trabalho importante porque é muito da inteligência da Netflix. Então, se a Netflix quer manter a pessoa conectada no site dela ou no aplicativo dela, no serviço dela por mais tempo, esse sistema de recomendação é extremamente importante, porque você terminou de assistir o seriado do Better Call Saul, ele vai sugerir para você assistir Breaking Bad em seguida, ou vice-versa. E a pessoa possivelmente vai clicar porque ela enxerga uma relação direta entre as duas séries e vai passar mais tempo lá. E acho que essa é a jogada. Por isso que a Netflix busca isso agora no Brasil, e especialmente também porque tem conteúdos nacionais agora, assim, cada vez mais conteúdos nacionais estão chegando na Netflix. O Guy falou que nunca tinha ouvido falar de Sharknado. Não é uma série, é um filme. É um filme e é... Ruim, que doido. É ruim. E o Bill esclarecendo aqui pra gente o que aconteceu com ele. Lembra daquela história de que a chefe meio que assediou? Era o bullying, né? De fazer bullying com ele. O Bill falou que ganhou uma ação trabalhista gorda e está ainda de férias, mas pegaram a ex-chefe desviando dinheiro da empresa e ele acha que ela tá na cadeia. Grave. Ô, louco! Nossa, que tenso, Bill. Calma. Ele tá de férias. Que bom, tava que nem o Guzmão. Espero que você estivesse assistindo. Pois é. E a terceira polêmica da semana... Essa é um assunto que ninguém gosta de falar, mas que eu acho que foi abordado dessa vez de uma forma bem direta, assim, que pegou as pessoas. O John Oliver, que é um apresentador de TV americana da HBO, ele apresenta um talk show chamado Last Week Tonight. E ele entrevistou ninguém menos do que Edward Snowden, o analista da NSA, a agência americana, que vazou todas aquelas informações e basicamente mostrou para o mundo que... Revelou o PRISM, né? O esquema de monitoramento da agência de inteligência americana. E revelou outra coisa com P no começo também. Exato. Também. E o Edward Snowden, nessa entrevista, disse que a NSA ainda coleta informações do mundo e tem fotos até mesmo do seu pênis. Uau. Cara, como assim? Pois é. Essa é a conversa. Olha o Cadu. Cadu! Tá olhando ali o Cadu. Essa informação, assim, parece uma coisa meio tonta de falar e até coisa de criança. Mas acontece que esse John Oliver é conhecido por fazer vídeos bastante polêmicos e ele mistura humor com notícias de uma forma bem ácida. E ele queria mostrar para os americanos que tudo que o Snowden falou é muito relevante. E ele mostrou pro Snowden que os americanos não fazem a menor ideia de quem é Edward Snowden. Sim. Eles estão nas ruas entrevistando, ele mostra o vídeo de quem é o Snowden. Não sei. Ou, no máximo, as pessoas acham que o Snowden é o cara do Wikileaks. Tipo, Eles meio confundem ele com a Assange ali, é tudo igual, né? Confundem o Snowden com a Assange. Até que tá perto. Tem uma relação. Em termos de ativismo digital, até que tá perto. Mas, aí o que ele fez pra tentar aproximar as pessoas, ele fez uma entrevista bem direta com o Snowden, falando assim, as pessoas só se importam com uma coisa, se o governo pode ver minhas fotos pelado. E aí ele pergunta para as pessoas, às vezes as pessoas que falaram, eu acho que sim, o governo tem que proteger as pessoas, eu acho que sim, eu acho que não existe um programa, ele pergunta, mas se o governo pudesse ver as suas fotos, as suas selfies peladas, você acha isso certo? Não, isso ia ser muito errado. Se houvesse esse programa, seria muito errado, não deveria existir. E aí ele vai e pergunta pro Snowden se esses programas existem. E é muito bom a entrevista. Muito boa, porque ele diz exatamente isso, Ele fala que não existe um programa específico para pegar a foto dos pênis, assim, mas... Dick Pic Program não existe. O Dick Pic Program não existe, mas existe um programa que pega isso junto com todo o resto. Inclusive seus dados bancários e suas fotos pelado. E ele explicou exatamente como isso funciona, né? Ele vai citando vários programas da NSA. Exato. E ele explica que acho que a forma mais comum é quando uma informação sai de um servidor nos Estados Unidos e volta, nesse momento ela é pega. Então você não precisa mandar para alguém fora. Exato. Mas a sua informação não necessariamente é armazenada num servidor, num país só. Ela viaja. E nesse momento, enfim... Nesse momento eles veem a sua foto peladão. Exatamente. Caso você mande, claro. E assim, mas se você tá preocupado, calma, porque o Snowden falou em outras entrevistas até que é bem comum a galera da NSA ver foto da pessoa pelada, né?
Inclusive eles fazer uns nem clubinhos ligam. e dar risada, né? Os clubinhos da risada, isso é verdade, né? Eles fazem isso mesmo lá. Pelo menos rolam uns rumores assim de que acontece isso. Sim. Esse negócio aí do Snowden não ser conhecido, eu fiz um texto lá sobre uma pesquisa que divulgaram também que pouquíssimas pessoas nos Estados Unidos sabiam mesmo quem era o Snowden. Não sabiam desse escândalo de vazamento. Devem ter visto no jornal assim, mas nem deram atenção pro tamanho disso. Aí... E aí já era. Eu tô vendo nos comentários aqui, o Matheus comentou que eu falei pênis sem rir. Difícil, né, Guzmão? Algumas pessoas comentaram aqui que caiu a transmissão ao vivo. Mas voltou. Já Mas voltou? Ok. O Emanuel... Talvez tenha caído a conexão da pessoa. Tipo a nossa mesa. Tá quase Nossa mesa tá quase caindo. Enfim, o pessoal aqui também comentou se é um documentário, falou que é um documentário esse do Snowden. Não é um documentário, é uma entrevista que eles colocaram no YouTube, né? Não, mas também tem um hora. documentário, o Citizen4, Ah, sim, tem um documentário. que ganhou o Oscar até na... Tem um documentário e tem o livro do Greenwald também, que é um livro bem interessante, porque ele conta todo o processo de como foi essa divulgação do fato, né? Porque ele se encontrou com o jornalista do Guardian, e o jornalista do Guardian foi lá para Hong Kong e conseguir conversar com ele com uma certa privacidade, afinal de contas, se os Estados Unidos descobrem que tem alguém tentando divulgar as informações sobre um programa de inteligência deles, eles vão tomar medidas drásticas, concordam? Foi o Greenwald, que mora hoje aqui no Brasil, Isso. inclusive, e a Laura Poitras, Isso. que é a documentarista que fez o Citizen4 e ganhou o Oscar. O Juan Nicásio pediu pra eu mandar um abraço para os noruegueses. Que assistem a gente. Abraço aí pra Noruega, Abraço. todo mundo aí. Caramba. E o Manuel Silva falou que tomara que o Edward Snowden esteja dublado. Dublado? Ok. Ah, não, no vídeo do da... documentário. O documentário capaz de ter. Capaz de ter. Não sei se dublado, mas pelo menos legendado, mas o vídeo do John Oliver entrevistando... John Oliver? Eu falei certo? Sim. Tá, entrevistando o Snowden, acho que não tem com legenda no YouTube. Daqui a pouco alguém coloca. Não, já deve ter. Deve ter, mas o original pelo menos tem que ter exercitar o inglês. E encerrando a semana, nós tivemos duas coisas altamente improváveis de acontecer. Pensa em duas coisas muito improváveis, tipo, muito improváveis. Apple compra Google? Não. Não? Claro. Essa, enfim, eu diria que é mais improvável. A Microsoft disse que o Windows pode ter o código aberto. Isso é uma possibilidade concreta. É um absurdo para uma empresa que vivia de vender pacotinhos de Windows para todo mundo. A Paulinha fez várias exclamações ali na folhinha dela. Como se fosse né? Mas é surpreendente, mas a Microsoft estava liberando algumas tecnologias, o código de algumas tecnologias. .NET, o MS Build também, que é a engine de... O MS Build é o evento que eles fazem, cara. Não, MS Build... Não, essa é a Build mesmo. Não, o MS Build que é o código de compilação... É o engine de compilação de código sim. Do Visual Studio, que é o IDE deles. Studio, liberaram o código de parte do .NET, não de tudo, Isso. calma. E de algumas outras ferramentas calma, ali. Cara. Eu imagino que liberar o código do Windows seja parte do procedimento, assim, né? Eles vão liberando as primeiras ferramentas de desenvolvimento, depois liberam o código de uma ferramenta de usuário final, tipo Paint, ou Paint, dependendo do nível de inglês da pessoa. E por aí vai. Até que uma hora chega lá e libera o Windows. Mas pode ser que demore uns bons anos para isso. Não duvido. Foi uma declaração do Mark Russinovich, num evento que teve na Califórnia. Esse cara é um dos engenheiros veteranos da Microsoft e disse que a empresa discute essa possibilidade. E todo mundo meio que fala que desde que o Satya Nadella assumiu a presidência, tem esse movimento um pouco mais aberto, né? Avançado, né? Indo pra frente. Sim, isso foi uma coisa que a gente discutiu foi na semana passada mesmo, não foi? Que a gente falou bastante sobre Microsoft e mudanças. Que a Microsoft está se renovando meio que... o Guzmão não tava. A Microsoft meio que está se renovando em cima do que ela sempre lutou contra, né? Que é o código aberto mesmo. E são uma série de iniciativas já mostram isso, né? Eu acho que todo esse movimento começou com a entrada do Satya Nadella, o lançamento do Office para iPad. A partir daí foi todo um caminho em direção à Microsoft se tornar uma nova empresa. E a segunda coisa inesperada que demorou é que, a partir desta sexta-feira, a primeira trilogia Star Wars vai estar oficialmente liberada na iTunes, na Google Play e em outras lojas online. De vídeo on demand? Demorou, né? Demorou. A primeira trilogia vai estar... Achei que já tivesse.
Eles são tipo os Beatles do filme, né? Eles são. Não liberam fotografia pra ninguém. Pois é. Aí tinha outra que acho que o Bill tava fazendo nos comentários aí que a Apple vai abrir uma loja nova em São Paulo. Ah, eu fui lá na Os frente. comentários aqui. Agora, Fui lá na dia frente 18. esses dias, só tem tapumes por enquanto. Então eu vi uma fotinha lá que alguém postou no Twitter, dá pra ver as mesas lá dentro, aquele visual minimalista, típico da Apple. Típico da Apple. Bota uma mesa e um negócio em cima, nossa. Só quero fazer um comentário de que a Apple está abrindo a sua primeira loja em São Paulo no Shopping Morumbi e na mesma rua fica a sede da Samsung. Só queria falar isso. Será que na cerimônia de abertura vão fazer aquele negócio meio vergonha alheia dos funcionários saírem correndo dando um hi-fi com todo mundo no corredor? Acho que é provável. Eu tava Você vai? vendo. Olha, eu vou se me mandarem. Entendi. Ele não está muito animado. Eu vou. Ó, antes de encerrar o podcast, eu queria ler algumas perguntas aqui do pessoal. O Bill falou, já que você falou em Apple, falou, já imaginou se o Snowden revela que o próximo iPhone custará R$ 465.834 no Brasil? Mas esse não é o preço? Tá perto O disso. Fefo Fernandes pergunta se o fato dos americanos não saberem quem é o Snowden é uma certa censura do governo dos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas só não buscam informação mesmo, porque lá eles têm muito mais acesso à internet do que nós. Ninguém seguiu o ET Bilu pra buscar conhecimento. Estão elogiando a camiseta temática do Lord of the Rings, Cadê? que é sensacional. Estão elogiando o Windows, seria incrível se o Windows fizesse isso. E o André Benedito falou, o Windows vai ter propagandas para caramba para poder pagar a licença do Windows. Não, o Windows vai funcionar como serviço, acho que não vai rolar uma Os open propaganda sources, o Ubuntu não tem propaganda. Então aí, ó. Não na cara, pelo menos. O Firefox também. E a Grela pergunta de hardware, a pergunta do dia para o Agrela, do Matheus M. Matheus quem? Matheus M. M. Pessoal, quando vão e se vão testar o Lumia 435, aquele Lumia de R$200, bem Nokia, acha? Bem Nokia acha. Ele já tá no Infolab, a gente deve publicar um review dele, acho que nas próximas semanas. Se não sair nessa semana, nessa semana não sai, deve sair na próxima já. Agora que eu vi quem fez o comentário do Windows foi o Oga. O Olga Mendonça falou que quer ver o Guzmão no lançamento da loja. Olha só. Um abraço pro Oga. Um abraço pro Olga. Então, acho que você vai se o Olga for. Fala pra ele ir com você. Ele é fanboy? É verdade, não, mas fanboy já basta a grela. Como assim? O Emerson Guessa perguntou, e várias pessoas perguntaram várias vezes aqui, então eu vou fazer essa pergunta. Não, eu tô indignado com essa ofensa aqui. Dorme com essa, ô Agrela. Por que vocês trocaram de lugar hoje? Explica a verdadeira Eu cheguei razão. aqui, ele já tava sentado no meu lugar, ele roubou meu lugar. Foi pra confundir a cabeça do pessoal. Tem que exercitar os dois lados do cérebro, sabe? Nossa, evita Alzheimer. Enfim. O André Gomes acaba de criar a hashtag Guzmão na loja da Apple e eu vou passar essa hashtag para o Rafael Castro. E a gente vai iniciar uma campanha para o Guzmão e todos os dias fazer a cobertura de como está indo a obra. E aí, quando tiver o lançamento, o Guzmão vai cobrir a abertura da High Five. Depois eu sou fanboy, né? Nossa, eu vou sair... Assim que a fila estiver vindo pra dar hi-fi, eu vou sair correndo e dar hi-fi em todo mundo. É sonho, né? Você filma e depois põe em slow-mo. Eu vou filmar, eu coloco uma GoPro na cabeça e vou lá, só pra deixar minha mão assim. E aí você leva o Cadu com você. Isso. O Cadu fazendo, não, loucamente. Não mente, ele tá gostando. Ele fez Cadu também é o fanboy. Cadu gostou da ideia de trabalhar lá. Uma galera falando, se você for, eu vou, Guzmão. Ô, louco! Caramba! E o Anderson M fez o pedido do dia. Agrela, me dá um S6 Edge semana que vem, por favor. Como? Como? Exato. Como? Não sei como. Sei que terça-feira é o dia do anúncio oficial. A gente vai ficar sabendo, já todo mundo divulgou, não tô dando nenhum furo jornalístico aqui. Terça-feira é o dia do evento, deve rolar por volta umas 6, 7 da noite. E todas as informações sobre os aparelhos você vai conferir aqui na semana que vem. Então, Uau. Bom, e com essa a gente encerra o podcast dessa semana. E eu vou, como já fizemos antes, com outros colegas aqui que participam do chat e reclamam muito do Windows Phone, e a gente lê os comentários dele e causa a ira da comunidade, a gente vai queimar mais uma pessoa aqui, o Raislan Santana Falcão, e seu comentário. Se a Apple não quer filas na sua loja, é só vender o Windows Phone, que é uma carcaça. Raislan, agora você lida com as consequências desse seu comentário. quem foi o último que teve que lidar com isso? Foi o Reginato. Foi o Reginaldo. Ele não apareceu mais aqui, ó. Enfim, a gente se vê na semana que vem. Semana que vem eu comento sobre o celular que eu uso, que perguntaram aqui, que a galera tem curiosidade. Até lá, pessoal. Até, moçada. Até mais. Guzmão na loja da Apple.
segue.